não falo das séries, não precisa comentar, só a redação. Aqui vocês vão ter novamente, né, porque ela é bimestral, redação do Enem e suas competências. Coloquei de maneira curta, sucinta mais uma vez, para ficar bem simples de vocês verem até que nível, por meio de competência de escrita, você pode chegar, você pode atingir. É importante ler bastante e escrever também, não só digitar nos aplicativos do celular. Você treinar com a caneta em casa. Se você for fazer redação em concurso ou no Enem, é cobrado a escrita. Escrita formal, padrão, não é palavras bonitas, enfeitadas. Quem usar um vocabulário bem escrito, um vocabulário natural, também é bom, aumenta os pontos. Mas o principal são esses domínios que se referem, né, que são baseados, inclusive, em competências que vai de 1 a 5. E os níveis que você tem de nota dos avaliadores do Enem, quando eles forem ver o seu texto, a redação. Então, vai ser colocado temas só de escolha para você fazer na prova, tá? Vou colocar título já para você desenvolver um tema, ou eu coloco opções, que você pode escolher e desenvolver sua redação. Nunca esquecer que tem que ter 3 parágrafos no mínimo. 3 parágrafos no mínimo, porque para não ficar só 2 parágrafos, que é de forma inadequada, e também monobloco. Monobloco é quando você faz um parágrafo só, você escreve o texto todo sem colocar nenhum outro parágrafo. Coloca apenas um texto monobloco, a nota diminui também por isso. O resto é avaliado, ortografia, acentuação, concordância, certo? Vocabulário usado, tudo bem? Aqui é a fonte principal em termos de conteúdo do seu texto, né? A forma como você colocou, a estrutura correta, se é bem embasado, se as ideias estão em concordância com o tema. As ideias têm que estar em concordância com o tema. Então é o seguinte, aqui é como é avaliada a competência 1 que você deve ter em todo o texto para escrever. Tanto a 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos começar pela 1. A competência 1, que é avaliado na sua redação, é se o aluno, se a pessoa que escreveu, demonstra domínio da escrita formal da língua portuguesa. Se você demonstra esse domínio da escrita formal. Padrão, sem abreviações, ok? Com a situação correta, a ortografia correta, certo? Tem avaliado isso aí, a parte de escrita mesmo. Ortografia, a situação, se o vocabulário está bem usado, se as palavras estão em relação às outras de forma correta, a conjunção foi colocada direita, a preposição também. Com leitura e treinamento de escrita, você atinge isso aqui facilmente, né? O cérebro ele pega, aumenta as informações, os vocabulários vão melhorando. Então a primeira competência que eles dão da redação é essa. Isso tudo quase que ao mesmo tempo, né? O avaliador está lendo a redação, ele vê se você escreveu dentro da escrita formal da língua portuguesa, né? Se não tem internetês ou expressões da fala lá, a gente não coloca tá, VC, você não abrevia. Tem que colocar as palavras escritas corretamente. Até o número, geralmente é escrito por extenso na escrita formal da língua portuguesa. Aí temos como segunda competência, a competência 2, aqui, que é olhado quando o avaliador está lendo sua redação, seu texto. Ou mesmo o professor de uma escola, né? No meu caso, eu vou também avaliar se você compreendeu a proposta de redação que está lá e se você desenvolveu o tema com os conhecimentos, né, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Significa dizer que não vale poesias, recadinhos. Você tem que usar a escrita da dissertação, você argumentar defendendo ou se baseando numa ideia colocada no tema, certo? De maneira que seja coerente, coesa, que eu vou falar nas outras competências já já. Então tem que estar no texto dissertativo e argumentativo. Não cabe ter narração, né? O texto dissertativo não é uma narração, você não vai contar uma história. Há muitos alunos colocam um parágrafo narrando algum fato, acontecimento. O avaliador vai olhar só a parte que está dissertativa e argumentativa. A parte de narração, ele considera, né? Mas como o texto não foi todo escrito aqui, isso também, de certa forma, diminui um pouco a pontuação no sistema lá. Você contar uma historinha no meio da dissertação. Você colocar como exemplo de alguém, alguma coisa que tem a ver com o tema, e tudo bem. Mas é evitar colocar personagens, espaço, enredo, ambiente, tá? Que são elementos da narração. A descrição vale, mas também de forma calculada. O que tem que valer mais lá na escrita é se você dissertou, se você defendeu a ideia do tema, ou se você a criticou, ou as duas coisas. E fazer em prosa, tá bom? Nada de poesia ou poema, certo? Então a competência 2 é essa, escrever o texto dissertativo. Competência 3, você selecionar e
isso quando você vai escrever, né, gente? O avaliador vai ver se você selecionou, relacionou, organizou e interpretou informações, fatos, opiniões e argumentos seus, né, ou em relação a alguém que você escreva lá, alguma autoridade, um especialista, se você soube colocar tudo isso aqui em defesa de um ponto de vista, tá bom? A competência 3 fala sobre isso. É praticamente o que vai levar à coerência. É o sentido daquilo que você está escrevendo. Coerência. É o sentido textual. Como a gente não está falando, né? Porque até na fala tem coerência, mas na escrita é avaliado se esses elementos estão bem coerentes uns com os outros. Né? Você coloca informações, aponta fatos, dá a opinião sua sem se envolver muito. Coloque na terceira pessoa do plural, tá? Consideramos, achamos isso, o povo brasileiro, não sei o quê. Você argumentar na terceira pessoa dependendo do ponto de vista. Cada parágrafo, cada expressão, cada frase tem que estar coerente com o que você falou antes, até chegar ao final do texto. Muitas vezes uma pessoa se contradiz, aí ela fica incoerente. Ela elogia um fato e um pouco depois ela faz uma crítica sem defender porque está criticando. Se você mantiver uma ideia, siga ela até o final. Releia o que você escreveu antes, para depois continuar, segundo, terceiro parágrafo, ok? A competência 4 tem a ver com a coesão, você articular os elementos uns com os outros. A coesão é articular, preposição corretamente, as conjunções. Você usar de forma correta, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o e, o mais, porque, pois. Então você tem que demonstrar na escrita conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para você construir a argumentação, o seu texto escrito, ok? A construção é importante, né? Você conectar cada frase, cada palavra, usando esses elementos corretamente. O verbo bem conjugado também, né? Conjugar, fazer a concordância certa, etc. Tá? Enquanto a competência 3 é coerência e sentido do texto, a coesão são os elementos articulatórios. Elementos de articulação entre uma palavra e outra, um texto e outro. Elementos articulatórios, tá bom? Vou colocar bem que vai ficar escrito. As articulações entre os elementos, as palavras e as frases que estão no texto seu. E a competência 5, que algumas pessoas fazem, alguns alunos e outros não, que é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, tá bom? Você colocar, de certa forma, uma previsão em relação àquele tema colocado no texto. Você demonstra isso por escrito. Esperamos que o governo federal possa resolver isso para o povo brasileiro, porque é importante por isso e por isso. Você colocar uma sugestão sua em relação ao problema abordado no tema. Você coloca geralmente no último parágrafo, faltando quatro linhas para terminar o texto. Você coloca uma intervenção do problema abordado. E isso também leva a pontos. Né? Por isso que tem os níveis aqui, ó, os níveis. Para todos eles, você pode receber nível 0 em algum deles. Se for nível 0, você tem desconhecimento do que a competência está exigindo. Se for nível 1, é precário, o domínio, né? É precário. Então a nota vai diminuindo ou aumentando, dependendo da qualidade do que você fez escrevendo. Nível 2, insuficiente. Né? Teve falhas em alguns momentos de domínio ou da escrita, ou de compreensão de proposta, ou de você ter colocado a coesão, a coerência, ou não teve proposta de intervenção. Proposta de intervenção pode ser precária, pode ser insuficiente, que é o nível 2. Nível 3 é mediano. Né? Se é 1000 pontos a redação, se você foi mediano em todas as competências, você fica com 500 pontos. Se foi mediano em todas, às vezes uma pessoa é ruim em uma, boa em outra e excelente em outra. Eu sei que se for acima de 2 ou 3 competências, se for insuficiente, a nota fica bem baixa. Fica abaixo do nível 2. O nível 3, mediano, quando você foi razoável em todas as competências, né? Ou em alguma delas. Nível 4, bom domínio. A partir daqui a nota sobe, é 800 pontos, 700 e pouco. Você teve um bom domínio de escrita, de compreensão da proposta, colocou em dissertação, com pouca falha, selecionou bem, demonstrou conhecimento de coesão e coerência e fez a proposta de intervenção. Então ela pode ser de bom domínio. Quando o aluno é bom de leitura e tem prática mesmo de escrita de vez em quando, você chega até o nível 5, 1000 pontos, e pode ser até 1000 e alguma coisa, como às vezes aparece, né? Então você foi um aluno excelente, a redação excelente, com o mínimo de falha possível. Então, preste atenção nessas competências, leiam e escrevam bastante. A gente vai treinar com a nossa avaliação, tá bom? E procure atingir entre o 3 até o 5, que é bom. A nota no Enem sai boa. Forte abraço.